Dia para todo mundo que está chegando, uma alegria ter vocês aqui. São 11 horas e 35 minutos e é uma alegria estar dividindo esse momento. Nós, professores de PV, nosso vice, Henrique, todos os alunos entrando aí, está muito gostoso para esquentar um pouquinho o coração. Hoje nós estamos na nossa sala aqui com o Vitor Bruno de Almeida. Vocês não conhecem ainda, mas vão começar a conhecer um pouquinho. Eu vou ler aqui a ficha, como é que chama isso? Eu vou ler aqui Biografia. Isso, a biografia do Vitor um pouquinho. Fernando está entrando, olha aí, um monte de gente entrando, uma alegria, os alunos participando. Então, o Vitor, ele é graduado pela Unicamp em Engenharia da Computação, é líder técnico em desenvolvimento de aplicativos, trabalhou para a Samsung desde 2010, com desenvolvimento de soluções Android, e hoje o Vitor trabalha para a Bright Insight MedTech, no Vale do Silício. Se vocês conhecem, o Vale do Silício fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e abriga muitas startups e empresas globais de tecnologia, das mais conhecidas como a Apple, Facebook e Google, né? E outras muitas empresas que estão lá na Califórnia. O Vitor trabalha, claro, aqui no Brasil, desenvolvendo um sistema inteligente de injeção de insulina para essa empresa aí, Bright Insight MedTech. Ele é fundador também do Berimbau Game Studio, que está desenvolvendo o jogo Petness, com investimento do governo do estado de São Paulo, através de edital de fomento à cultura. Ok, então, nós vamos ouvir um pouquinho o Vitor, eu acho que ele tem algumas palavras para a gente. Pessoal entrou aqui, nós estamos em 20 pessoas e vamos acolher todos que estiverem chegando, então passo a palavra para o Vitor. Cumprimentando os meus colegas que estão aí, né? Os nossos professores de PV, um grande bom dia para vocês, um grande abraço. Aí, Andresa, Alex, Eliane, uma alegria. Tamo junto. Bom dia, pessoal. Obrigado, Cecília, pela apresentação. Eu vou apresentar aqui, não tenho nada assim tão bacana preparado assim, de apresentação. Eu sou um cara mais prático, então eu vou apresentar, em vez de slide, eu tenho o meu próprio navegador aqui, tá, gente? Se eu tiver com algum problema, vocês me avisam, por favor. Vamos tentar aqui. Tá funcionando? Tá sim. Legal. Então, primeiro, Cecília já me apresentou, né? Eu sou o Vitor, eu sou daqui da região, né? Eu moro aqui em Bragança e eu queria falar um pouquinho para vocês da minha carreira. Eu espero que seja uma conversa aí construtiva e, inclusive, se vocês quiserem me interromper aqui a qualquer momento para fazer pergunta, a ideia é que essa conversa nossa seja uma coisa que talvez alguns de vocês possam se identificar. E aí eu acho que é bem natural que vocês fiquem com alguma dúvida a respeito, né? Ninguém nasce sabendo o que quer fazer da vida. Eu não sou um deles. Também demorei bastante para entender qual que era a carreira que eu planejava, né? Para conseguir desenhar um plano de carreira para mim. Então acho que é bem natural que vocês também estejam num momento de muitas dúvidas e de repente se surgir alguma coisa durante o que eu estou falando, pode me interromper até se quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, pode abrir, se quiser mandar no chat também pode mandar, daí eu vou até pedir para Cecília ou para alguém que vê alguma pergunta no chat me interromper aqui para eu poder responder, tá bom? Eu vou monitorar, Vitor. Obrigado. Bom, primeiramente, eu queria me contar um pouquinho da minha história, então, só para vocês verem que não é nenhuma coisa de outro mundo, não. É bem normal. Primeiramente, eu nasci em São Paulo, tá? Mas eu logo cedinho, quando eu era bem novinho, a gente já vim para Bragança com 8 anos de idade. E pouco tempo depois eu me mudei para Vargem. E eu morei em Vargem até os meus 15 anos. Eu não sei se vocês conhecem Vargem, mas é mais ou menos assim.
A gente tem aqui embaixo a Fernão Dias passando. Se você sair aqui de Bragança sentido Minas Gerais, vocês vão passar ali do lado de Vargem. É uma cidade bem grande, com bastante coisa de internet. Não, brincadeira. É uma cidade bem pequenininha, nem tinha nada lá. E, inclusive, quando eu morava lá em Vargem, até os meus 15 anos de idade, não tinha internet. Na verdade, não tinha nem telefone na minha casa. Então, a gente não tinha muito essa cultura de internet que a gente tem hoje em dia, né? De conectado, de todo mundo se conversando o tempo todo. Muito pelo contrário, minha adolescência, minha infância lá em Vargem foi bem introspectiva até por conta disso, né? Enquanto tinha algumas pessoas que gostavam mais de brincar, meu irmão, por exemplo, ele brincava bastante na rua, jogava muito futebol, eu também brincava, mas acho que era talvez um pouco mais por falta de opção do que por preferências próprias. Eu gostava pra caramba de brincar tudo, mas o que eu gostava mesmo foi quando eu ganhei um videogame e eu podia ficar jogando sozinho. Então, até meus 15 anos de idade, eu jogava muito videogame lá em Vargem. Eu tinha em um certo momento da minha vida também, meus pais compraram um computador pra gente, e um computador sem internet, né? Hoje em dia a gente até é meio estranho, porque não tinha mesmo. Então, o que a gente tinha na época eram CDs que a gente colocava no computador, e esses CDs eles tinham joguinhos e tinham alguns aplicativos, e foi nessa época que eu comecei a pegar gosto por esse negócio de computador, apesar de não ter muito contexto lá, né? Ninguém mexia com essas coisas, era bem diferente. E lá em Vargem eu também. E outra coisa que eu me distraía era com música. Eu tocava teclado, tocava na igreja. Se vocês conseguirem aqui na foto, que dá até para ver a igreja aqui no cantinho direito. É uma igreja meio feia. Eu tocava teclado nessa igreja aí um tempinho. Depois eu toquei teclado aqui em Bragança também bastante tempo. Nessa época que eu morava em Vargem também, a gente, para estudar, eu estudava em Bragança. Então, todo dia de manhãzinha a gente pegava o ônibus da prefeitura que vinha para Bragança, aí ficava na escola lá o tempo todo e no fim do dia voltava de ônibus da prefeitura de novo lá para Vargem. E daí meus pais me pegavam lá no ponto para ir para casa. Nessa época também da minha infância, meus pais também me ajudaram, porque eles viram que eu gostava desse negócio de computador, e eles me matricularam na Microcamp. Eu nem sei se ainda existe hoje em dia, eu acho que tem, né? Mas aqui em Bragança não sei se tem mais. Quando eu estudei na Microcamp, ela ficava nesse lugar aqui, que hoje em dia tem essa loja de moto aqui, né? Essa WR Motos. Quando eu estudava na Microcamp era nesse lugar. Faz bastante tempo já, faz uns 20 anos, acho. E eu fiz curso de pacote Office e fiz de montagem e manutenção de computadores. Então fiz 2 cursos lá, né, nessa área de computação, que eram coisas que eu gostava, mas na época eu não conseguia enxergar isso assim como carreira, coisa assim, até porque eu não me preocupava muito com isso, né? Eu acho que ninguém, quando é adolescente, ainda a gente não se preocupa muito com essas coisas. Eu gostava de mexer no computador só e eu fazia esses cursos aí porque era legal, eu gostava. Mas de carreira, assim, eu não pensava. Eu achava que eu tinha que fazer uma coisa mais normal, né? Assim, esse negócio de computador na minha época era muito novidade. Então, durante os meus estudos, quando eu estava chegando no terceiro colegial, eu fiz um ano de cursinho também, porque eu não tinha conseguido, enfim, não tinha me decidido direito ainda do que eu queria fazer, então eu acabei fazendo um ano de cursinho depois. No começo eu achava que eu queria fazer até jornalismo, porque eu gostava de escrever, gostava de ler, eu gostava muito de ler livros livros que eram policiais, então era de investigação. Na época não tinha Netflix, então assim, não dava para assistir série, então eu lia bastante livro. E também não faz tanto tempo assim não, viu gente, eram, sei lá, 20 anos para trás, é bastante, mas não tanto. Então eu achava primeiro que eu queria fazer jornalismo, daí durante o cursinho eu achava que eu queria fazer medicina, depois eu achava que eu queria fazer direito, e finalmente eu achei que eu queria fazer, na verdade, engenharia. Mas qual engenharia? Fiquei pensando, talvez engenharia elétrica parecia legal. O meu avô, ele sempre gostou de mexer com essas coisas
circuitos, de rádio, de montar as coisas. Eu via ele montando aquilo lá e eu achava muito legal. E eu pensei até de fazer, mas daí eu falei, pô, eu gosto de computador, né? Acho que eu vou tentar fazer essa tal de engenharia de computação. E eu resolvi tentar, e passei. Aí eu fui fazer lá na Unicamp, engenharia de computação, né? E quando eu comecei a fazer o curso lá, eu até me senti meio na desvantagem, porque tinha muita gente lá que já tinha feito programação por fora, eu não sabia fazer nada, eu só sabia mexer no Word, no Excel, por causa do meu curso que eu tinha feito na Microcamp. Aí eu acabei atrasando até um pouco na faculdade, porque eu gostava muito de joguinho. E eu também sou filho de Deus e eu não era tão concentrado na época, não. Então eu acabei me perdendo um pouco com o joguinho lá, cara. Hoje em dia vocês devem até conhecer o jogo que chama League of Legends. Na época eu jogava um joguinho que era parecido, que era o ancestral desse daí. E perdi até mais ou menos um ano de faculdade. Demorei um ano a mais do que era para ter demorado. E durante a faculdade eu aprendi, mas também muita coisa inútil e que eu já esqueci. Mas uma coisa muito importante da faculdade foi que ela desenvolveu para mim certas competências que são muito importantes para mim até hoje. Algumas competências que eu desenvolvi na faculdade são coisas, a parte lógica. Eu não sei vocês, né? Hoje em dia a gente tem muita distração e acaba não exercitando muito essas coisas, né? A gente fica mais nos jogos ou nos seriados. Mas eu, na minha época, gostava muito, por exemplo, de fazer palavras cruzadas, que eram, eu nem sei se vocês sabem o que é isso, mas a gente comprava uma revistinha que tinha uns quadradinhos e vinham perguntas. Então, era, sei lá, você tinha que adivinhar qual que era a palavra, e você ia escrevendo e uma palavra ia cruzando com a outra. Eu gostava de brincar de joguinhos de numéricos também, né, sudoku, enfim, esses tipos de passatempos de lógica. E é uma coisa que me fez muito bem, que me ajudou muito na faculdade. E outra coisa que me ajudou muito na faculdade também dessa época foi que eu era um cara mais curioso e enquanto eu jogava videogame eu gostava muito de linguagem, assim, né, do inglês. Eu não entendia muito bem o inglês, mas eu prestava muita atenção. E daí, eventualmente, a minha mãe também me ajudou bastante com isso, ela me ensinou bastante inglês. Eu nunca precisei fazer aula de inglês por fora, eu aprendi sozinho, né, assim, com os jogos e com o computador e com a minha mãe também. E na escola também, né, também as aulas da escola. E aí, eu queria falar, aí eu comecei a fazer a faculdade e tudo, e outras coisas importantes que vieram da faculdade que a gente não pensa, mas é uma coisa muito importante, são as amizades que a gente faz na faculdade. São amizades que são muito importantes, porque acabam sendo pessoas que vão ser os profissionais da mesma área que você vai trabalhar, né? Então são pessoas que vão poder abrir portas e fechar portas também para a sua vida, né? Então uma coisa muito importante na faculdade é você construir esse tipo de relacionamento, evitar bobagens, evitar brigas, separações, né? É bom você ser amigo de todo mundo na faculdade, que são pessoas que vão poder abrir portas para você no futuro. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Samsung depois da faculdade, foi por indicação de um amigo meu que também estava já na Samsung e ele me falou, tem uma vaga, tal, você não quer tentar? Eu tentei e passei, né? E antes de falar um pouquinho dessa parte de profissional na Samsung, eu queria falar um pouquinho de coisinhas que eu fiz durante a minha vida, que são sempre relacionadas, né, mas para você ver que, na verdade, essa carreira não é uma coisa tão jogada, você tem às vezes que tirar um pouquinho um zoom do seu momento atual e prestar atenção em tudo que você já fez na sua vida e descobrir o que faz sentido para você no seu futuro. Eu, quando tinha uns 15 anos, 16 anos de idade, por exemplo, eu com a minha namorada, durante as nossas férias, a gente resolveu fazer um projetinho que era construir um tapete de dança. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, tapete de dança. É um negócio mais ou menos assim. Isso aqui é um tapete de dança profissional. Se você vai numa loja de fliperama e tal, toca musiquinha, as pessoas ficam dançando assim, apertando com o pé nessas setinhas. Na época, isso que era bem moda,
e eu resolvi fazer um desse em casa. Então eu e minha namorada, a gente descobriu como fazer, a gente desmontou um teclado de computador e criou esse tapete, compramos madeira, foi super legal. A gente tem até hoje esse tapete, ele não funciona mais, mas foi super legal fazer esse projeto. E outras coisas também que eu fiz, por exemplo, eu tocava teclado na missa, e num certo momento eu descobri que eu poderia ligar o computador no meu teclado para fazer mais sons, né, para o meu teclado ficar mais, tocar coisas diferentes. Então foi uma outra coisa que eu fiz também. Então eu ia tocar na missa, eu levava um notebook junto, plugava o teclado lá para fazer uns sonzinhos diferentes, fazer umas coisas mais bacanas. Na época também existia uma coisa que hoje em dia, eu nem sei se ainda existe, gente, se existe, vocês até falam, era Lan House. Hoje em dia, eu acho que nem faz mais muito sentido, a maioria das Lan Houses fechou. Mas uma coisa que acontecia muito era a gente pegar os nossos amigos e ir na Lan House para jogar algum joguinho. Era mais ou menos assim. Ficavam umas pessoas jogando e um monte de gente assistindo, esperando a vez deles para jogar também. E eu, quando estava nessa de Lan House, eu fui administrador da parte de Counter-Strike de uma Lan House. O que isso significava? Eu ia lá e instalava umas coisinhas lá nos computadores da Lan House para poder fazer umas alterações nas partidas de Counter-Strike, e aí eles deixavam eu jogar um pouquinho lá, sei lá, 1 hora por semana, 2 horas por semana, de graça. Então eu fazia isso daí. Acho que talvez tenha sido meu primeiro emprego, mais ou menos. Outras coisas legais que eu fiz também, sei lá, durante a faculdade, por exemplo, eu traduzi um jogo para português. Eu com uns amigos meus, a gente traduziu o Warcraft 3 para português. A gente criou sistemas de gestão da própria universidade, então era super chato o sistema da faculdade para a gente fazer matrícula nas matérias. A gente não sabia direito quem eram os professores, tal. Então a gente foi lá e a gente mesmo que criou. E eu acho que essas coisas que eu tô falando, assim, de projetinhos pessoais, são importantes porque são coisas que desenvolveram esse lado construtivo e inventivo, né? Essa carreira de desenvolvedor de software, ela tem um pezinho na arte, não arte nesse sentido geral, assim, de falar, pintar quadro, não é isso, mas arte no sentido, você tem muito poder na mão como desenvolvedor de software nesse mundo novo virtual. Então você é o cara que cria coisas novas. Então, de certa forma, isso é comparável mais ou menos a um cara que faz uma escultura, por exemplo. A gente, quando está desenvolvendo um software, você está desenvolvendo um negócio do zero. Então, você tem uma coisa virtual, então você não tem custo de nada e tudo que você precisa é de tempo e de conhecimento, né? Você aprender e ir atrás das coisas, e com o tempo você consegue fazer qualquer coisa. Então, durante a minha vida, eu fiz um monte de coisinhas por fora. Eu já fiz sistema de administração de buffet para um buffet aqui de Bragança Paulista. Fiz um joguinho de gerenciamento de times de futebol. Eu não sei se vocês conhecem, é uma coisa mais ou menos assim, bem feinho, mas quando você consegue fazer uma coisa assim, é muito legal. Você fez um jogo que funciona, né? Você dá para ver ali o Corinthians jogando com o Palmeiras, enfim, é super legal. Que mais que eu fiz lá? Já fiz depois, durante a minha vida, comecei a fazer por fora, assim, né, projetinhos pessoais, mais joguinhos, que é uma coisa que sempre andou comigo, né? Eu gostava de jogar quando era novinho. Durante a faculdade, assim, a gente acaba vendo que o mundo é mais sério, né? Então eu entrei na Samsung, lá não foi para trabalhar com jogos a princípio, né? Eu trabalhava com outras coisas, mas essa questão do joguinho sempre caminhou junto, né? Uma coisa que até hoje eu tenho meu PlayStation e eu gosto de jogar um joguinho quando eu tenho tempo livre. Então, durante a minha carreira toda, para aprender coisas novas, né, eu criava joguinhos por conta própria. Então eu criei 3 joguinhos bem feios de celular, mais ou menos com essa carinha aqui, assim. Depois desses 3 joguinhos bem feios, e uma coisa muito legal de ter feito essas coisas, de ter feito esses joguinhos, era ver
a recepção das pessoas, né? Apesar de eu ter até meio vergonha de mostrar o joguinho, por ele ser muito feio, muita gente jogou e muita gente fazia comentários nos joguinhos, falando que era muito legal, pedindo para colocar mais coisas, mais fases. E isso foi uma coisa muito legal para mim, me animou bastante. Então, depois de 3 joguinhos bem feios, eu fiz outros 3 joguinhos, só que daí dessa vez já estavam ficando mais bonitinhos. Então, eu pedi para minha, na época era minha namorada, mas já hoje em dia é minha esposa, né? Aí ela me ajudou nos joguinhos, ela achava figurinhas legais, e eu colocava dentro do joguinho. E os joguinhos foram ficando cada vez melhores. E hoje em dia, eventualmente, eu criei minha própria empresa de games, né? O Berimbau Game Studio, na verdade a gente criou esse ano. E a gente está trabalhando num joguinho mais profissional, né? Eu vou até dar uma palhinha para vocês aqui como é que tá, mais ou menos. Mas para vocês verem que já teve uma evolução bem legal. Essa é a cara do joguinho mais ou menos hoje. Já tá bem mais bonitinho do que aquelas coisas que eu fazia antigamente. Ainda está num período muito inicial do joguinho, então ainda tem alguns probleminhas, mas já é bem mais bonitinho, um negócio bem mais legal. Enfim, essa é a carinha do joguinho, a gente está fazendo para celular e vai terminar mais ou menos no comecinho do ano que vem. Esse é o joguinho que a gente fez a proposta para o governo do estado de São Paulo e a gente ganhou, né? Passamos no edital, fomos aprovados e recebemos um dinheiro, então esse joguinho já é feito de forma mais profissional, então a gente tá fazendo, é uma coisa nova que a gente está aprendendo, eu e a minha esposa, né? Então a gente está aprendendo essa parte de gestão de uma empresa, né? A gente tem um dinheiro e a gente tem que contratar um artista, a gente tem que contratar uma pessoa que vai fazer os sonzinhos do jogo, então é uma coisa super legal. Tem que prestar contas para o governo também, mas é uma coisa bem diferente, né? E é uma coisa que para mim é muito bacana, assim, é um caminho de carreira que foi se desenhando muito legal, que eu me identifico muito. Mas quando eu estava na faculdade, logo que eu saí da faculdade, como eu falei, eu consegui um emprego na Samsung. A Samsung era lá em Campinas, né? É ainda lá em Campinas. Essa aqui é uma foto da fábrica lá. Era lá que eu comecei trabalhando, né? O escritório era junto com a fábrica. Essa fábrica, vocês devem conhecer, ela é na beira da estrada Dom Pedro. Se você saindo de Bragança vai para Campinas, ali na Dom Pedro, mais ou menos quando chega perto do Carrefour, essa fábrica da Samsung está para o lado direito. E eu trabalhei lá na Samsung de 2010 até 2020, foram 10 anos de trabalho lá, né? E foi muito legal, aprendi muitas coisas bacanas na Samsung, né? E até uma dica dessa questão de empresas que eu tenho para deixar para vocês é que a gente às vezes pensa nessa questão de empresa como uma coisa chata, mas que te dá um dinheiro e para você tocar sua vida, né? E até um certo ponto isso tá certo, né? De fato não é uma coisa legal, se fosse legal ninguém ia te pagar. Mas a gente tem que enxergar que é uma oportunidade sempre de crescimento, né? E eu cresci muito graças ao meu trabalho na Samsung, né? Então, não foi só a questão de salário, de falar que agora, hoje em dia eu estou construindo a minha casa, né? Pô, eu estou construindo essa minha casa graças ao dinheiro que eu juntei enquanto eu trabalhava na Samsung esses 10 anos. E hoje em dia eu tenho um dinheirinho guardado que eu estou construindo a minha casa. Mas além desse lado, teve um crescimento pessoal muito grande. Então, eu quando saí da faculdade, eu tinha um conhecimento amplo da área de desenvolvimento de software, mas eu não sabia fazer nada. Você fala assim, você sabe fazer então um joguinho? Não sei. Você sabe fazer um aplicativo celular? Não sabia fazer nada. Isso eu fui aprender na empresa. Então, coisas que eu aprendi lá na Samsung. Aprendi a desenvolver para celular Android, aprendi a desenvolver jogo, eu aprendi a desenvolver para Windows, aprendi a desenvolver para internet. E essas coisas são as coisas que me possibilitaram eu direcionar a minha carreira agora para esse novo lado que eu tô indo, né? Então eu tô fazendo joguinho para celular. É uma coisa que durante a faculdade eu não aprendi. E se eu durante a faculdade falasse, não vou trabalhar em empresa nenhuma, vou só fazer joguinho de celular e pronto.
eu até talvez iria conseguir alguma coisa, mas eu tenho certeza que não teria o nível de qualidade que eu consigo fazer as coisas hoje. Então, esses caminhos da vida que já são bem definidos, assim, classicamente, né? Ou seja, você faz o seu ensino médio, depois você faz a faculdade, depois você arruma um emprego. Essas coisas são muito importantes. Apesar do nosso mercado hoje em dia estar um pouco diferente, a gente fala, não preciso arrumar emprego, eu vou fazer um canal no YouTube e vou transmitir joguinho e vou ganhar dinheiro. Talvez você até consiga ganhar dinheiro, mas não pense que o caminho clássico não tem valor nenhum. Ele tem muito valor. Hoje em dia, eu tenho 34 anos de idade, né? E eu me sinto capaz de fazer muitas coisas, inclusive fazer um canal de joguinho no YouTube para ganhar dinheiro se eu quiser. Mas eu estou capacitado para fazer uma série de outras coisas diferentes. Se eu quiser abrir a minha empresa, que é o que eu quero fazer, eu vou conseguir. Eu consigo desenvolver o que eu precisar, eu consigo gerir dinheiro, eu consigo ter um time. São coisas que eu aprendi graças a ter trilhado esse caminho tradicional. E é uma coisa que eu recomendo muito. Mesmo que você não goste, ninguém gosta. Eu não gostava da faculdade, eu não gostava da empresa, mas foram coisas que me fizeram crescer e me fizeram aprender muito, e hoje em dia eu já consigo fazer coisas que eu gosto mais. Gente, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, podem mandar, tá? Então, coisas que, por exemplo, a Samsung, ela me proporcionou passar quase 3 meses na Coreia, Coreia do Sul. Então, até separei umas fotinhos aqui da Coreia para vocês verem. São coisas muito diferentes que provavelmente eu nunca teria ido na minha vida se não fosse por esse emprego que eu arrumei lá na Samsung. Então, foi uma oportunidade muito legal. Aprendi coisas que jamais teria visto aqui no Brasil, comi coisas que eu nunca teria comido no Brasil. E outra coisa muito importante também que foi construído graças a esse emprego foram os relacionamentos pessoais. Isso aqui, por exemplo, gente, é um churrasco lá na Coreia. Eles não sabem fazer churrasco, eles fazem desse jeito aqui. Aqui no cantinho da mesa tem um bifão, não dá nem para ver muito bem que é um bife, mas tem um bifão, e aqui eu sou esse cara de camiseta rosa aqui, tá? Na minha frente tem uma pinça que também é uma tesoura, e na frente dessa minha pinça tesoura tem uma grelhinha com uns pedacinhos de bife. Então o churrasco para eles é assim, vem um bife cru num prato, você corta um pedacinho e joga nessa grelhinha, e quando esse negócio fica grelhadinho você come. E eles põem um monte de pratinho com um monte de porcaria aqui que não tem nada a ver com churrasco, uns pepinos, umas raízes, umas coisas assim. Vitor, tem um monte de perguntas aqui. Eu estava tão hipnotizada que a Eliane que falou comigo aqui no meu celular, porque eu estava hipnotizada com você. Mas vamos lá. O Osmar, ele falou que existe sim aquela microcamp e falou assim, olha, bom dia, quando você escolheu essa profissão, você sofreu uma pressão familiar para trocar de profissão, já que antigamente não era tão comum assim? Não, é legal saber que ainda tem a microcamp. Eu não sei aonde é, eu lembro que ela era aqui na Imigrantes, depois ela mudou lá para Marrei Júnior, lá em cima, mas eu acho que já não é mais lá também, deve ser em algum outro lugar. Essa questão de pressão, na verdade eu acho que eu não sofri essa pressão justamente porque a minha família enxergava que eu gostava disso, né, que eu sempre gostei dessa parte de computador e videogame, essas coisas assim, e também foi uma profissão que desde que ela apareceu, ela sempre foi divulgada assim como uma profissão do futuro. Então todo mundo enxergava que a computação é o futuro. Então, quando eu falei que eu queria fazer computação, acho que na verdade foi um alívio para minha família e não uma preocupação, né? Porque pareceu, que bom, ele está indo para uma profissão do futuro. Eu acho que hoje em dia existem novas profissões aí que estão falando assim como profissões muito do futuro, só que hoje em dia talvez os pais tenham um pouco mais de dificuldade de enxergar essas coisas como profissão do futuro, né? Então, por exemplo, se você falar que ser youtuber é uma profissão do futuro, talvez seja, mas a gente tem que analisar um pouquinho essa questão pensando nesses aspectos formais da profissão, do que isso vai te possibilitar no futuro.
Quando eu falei que eu ia fazer uma faculdade de engenharia de computação, isso é uma coisa que abre muita porta. Eu posso ir para uma área de joguinho, eu posso ir para uma área de site, eu posso trabalhar numa empresa, eu posso criar meu próprio negócio. Toda empresa hoje em dia precisa de pessoas da computação. Então foi uma faculdade que abriu muita porta. Quando você fala que você quer ser youtuber, você não vai ter um estudo para isso, sabe? Acaba virando uma profissão, apesar de ser uma profissão que se fala ser do futuro, é uma profissão muito informal. Então é mais ou menos que nem você falar que quer ser jogador de futebol. Você não tem um estudo, de repente você tem um super talento e você tem uma super competência e você vai ser um puta jogador de futebol. Mas muito poucos, não sei, a Cecília que é professora de português, mas pouquíssimas das pessoas que entram nessa carreira vão conseguir um sucesso interessante. A maioria dos jogadores de futebol vão jogar em times pequenos, vão ganhar pouco dinheiro, eventualmente vão ficar velhos e não vão mais servir para aquela profissão. O youtuber, né, o influenciador digital, de repente vai ser esse mesmo problema. Você vai conseguir, de repente, criar um canal enquanto você é novidade, enquanto você é engraçadinho, você é bonito, você é bonita, você vai fazer alguma coisa ali, vai ganhar um dinheiro, mas eventualmente o seu canal vai começar a ser chato, né? E você vai ver que, sei lá, sempre tem pessoas que vão ganhar muito dinheiro, em todas as profissões tem, mas é muito difícil você ganhar um dinheiro legal nessa área, né? E eu acho que essa perspectiva de futuro também é complicada. Então a gente tem que olhar essas profissões de futuro mais ou menos com esse cuidado, na minha opinião. Pensar que tipo de possibilidade eu vou ter depois que eu fizer isso daqui, né? Então, se for um curso numa faculdade, é sempre positivo, né? Sempre é uma coisa que abre portas. Agora, se não tem estudo envolvido, se não tem um trabalho mesmo envolvido, eu ficaria com o pé atrás um pouquinho. Rayane Carline falou que LOL é muito bom. LOL é o sucessor do joguinho que eu jogava. Eu jogava um jogo que chamava Dota, né? Hoje em dia ainda tem, é o Dota 2, mas na época que eu jogava esse Dota era um mapa de Warcraft, então era uma coisa bem velha, bem para trás. O LoL é parecido, hoje em dia tem bastante joguinho desse tipo, e é muito bom. Mas eu tenho medo, eu parei de jogar esse tipo de jogo, porque a última vez que eu joguei eu perdi um ano de faculdade, então eu parei. A Beatriz perguntou se a sua esposa também trabalha com isso ou ela só te ajuda mesmo. A minha esposa trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com isso. Hoje ela fez engenharia de alimentos lá na Unicamp também, né? A gente estudava junto e depois a gente se casou. Hoje ela trabalha desenvolvendo tampas não só tampas, ela trabalha desenvolvendo embalagens de desodorante para Unilever. Né? Então, aquele desodorante Rexona, desodorante Dove, desodorante... tem mais um, esqueci. Mas não tem nada a ver. Só que uma coisa muito legal dessa vida em casal também, que é uma coisa que eu recomendo muito, é de você com o seu companheiro, com o seu parceiro, vocês pensarem... É sempre bom você ter um olhar para o futuro, né? Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que a gente vai querer estar fazendo da vida, né? E quando eu abri para minha esposa que eu tinha essas vontades de fazer coisinhas próprias, de não sei o quê, ela não tinha uma coisa desenhada assim para a vida dela. Ela gostava do emprego dela, mas ela não tinha nenhuma perspectiva assim do tipo, eu quero, não sei o quê. Não. Ela até pensava de algum dia talvez ter uma empresa tal própria, mas não sabia o quê. Então a gente conseguiu juntar as vontades dos dois, né? E então pra gente, essas coisas, esses projetos pessoais, não era uma coisa só de estudo, né? Era um divertimento do casal também. Então, enquanto tinham casais que estavam, sei lá, se divertindo no cinema ou se divertindo no Netflix, a gente se divertia fazendo joguinhos e publicando. Claro que a gente também assiste Netflix, também vai no cinema. Mas essa parte que poderia ser chata acabava sendo legal. Então a minha esposa ela ficava muito olhando, por exemplo, essa parte que eu falei dos feedbacks dos usuários. Então ela me ajudava a fazer joguinho no sentido de ela caçava imagens, ela ajudava a traduzir para inglês ou traduzir para outras línguas, colocar os joguinhos para vender lá na loja, né? Para vender não, a gente fazia os joguinhos de graça, mas ela colocava os joguinhos na loja e ela ficava vendo quando as pessoas falavam alguma coisa, me ajudava a me organizar nas tarefas, né? Ela é coordenadora, então ela é muito boa com organização.
Então ela me ajudava nesse sentido, né? A gente conseguia trazer essas habilidades que eram complementares. Mas ela não é da área. Mas hoje ela até gosta da área, assim, ela me ajuda bastante. Vitor, o Rafael Ângelo, ele está perguntando se o seu jogo foi inspirado em Overcooked. Foi sim. O Overcooked é um jogo de multiplayer, né, para vários jogadores jogarem ao mesmo tempo um do lado do outro, e é super divertido. Na verdade, ele é um jogo que também às vezes destrói relacionamentos, porque todo mundo precisa trabalhar muito bem em conjunto, então se você vai jogar com a namorada e a namorada tá jogando errado, você vai ficar bravo com ela e numa dessa acabou o namoro. O meu joguinho, ele é inspirado sim, mas é pensando numa experiência de um jogador sozinho. Então a gente quis trazer um pouquinho daquela coisa divertida do Overcooked, mas para você jogar sozinho. Mais perguntas? Acabou? O Lucas Gustavo, você se lembra quanto pagaram quando você trabalhava na Samsung? Qual era o seu salário? Lembro. Então, só para contextualizar para vocês, né? Quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz um estágio meu primeiro estágio demorou 2 semanas. Eu fiz estágio numa empresa dentro da Unicamp, que era com simulação de poços de petróleo, um negócio super sério, e eu era muito pouco experiente na época, e quando me chamaram para o estágio, eu aceitei e eu não sabia quanto eu ia ganhar. Olha que legal. E daí, depois de 2 semanas trabalhando, eu perguntei quanto que era o meu salário, que eu tinha esquecido. Na verdade, eu não sabia, né? Mas falei que tinha esquecido. Aí o cara falou que era, acho que R$300, alguma coisa assim. E R$300 não dava para pagar minhas contas, né? O meu aluguel era 600 e pouco da kitnet que eu morava. Aí eu pedi as contas e fui trabalhar fazendo site para o Instituto de Física, lá dentro da Unicamp. Então eu trabalhava 20 horas por semana e ganhava R$700. Aí já dava para pagar meu aluguel e a conta de luz ali um pouquinho, né? O almoço também, daí eu também tinha almoço de graça, também nesse novo estágio, né? Eu comia no bandejão da Unicamp de graça. Na verdade não era de graça, pagava 62 centavos. Então era quase de graça. Aí depois eu fui para o estágio na Samsung mesmo, fiquei 1 ano no estágio e ganhava R$1.400. Aí já era um estágio de 30 horas por semana? Não tenho certeza, acho que era 20 horas por semana mesmo. E era de R$1.300. E quando eu fui contratado mesmo, o meu salário era quase R$5.000, era 4.000 e pouquinho. Isso quando eu fui contratado pela Samsung. O nosso vice-diretor Henrique disse que foi muito inspirador, ele colocou aqui, é o exemplo de que quem quer faz e não fica esperando acontecer. Parabéns, que essa história inspire muitos de vocês, parabéns ao Vitor, obrigado aos professores de PV por proporcionar um momento tão enriquecedor. Agora nós estamos aqui 12h13, né? Nós começamos às 11h30. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Já agradecendo o Vitor pela participação. Hoje o Vitor ganha mais do que os 5.000, Vitor Bruno? Sim, hoje eu ganho mais que 5.000. Eu trabalhava, fiquei quase 10 anos lá, né? Eu tinha um salário bom, né? Um salário bem bom. Mas eventualmente eu queria muito isso daqui para mim, eu queria home office, e a Samsung não deixava. Então, no comecinho desse ano, eu saí da Samsung, eu consegui esse emprego lá com uma empresa diretamente lá no Vale do Silício, né? Então, qual é a diferença? A diferença era que eu poderia trabalhar em casa, e trabalhando em casa eu teria mais tempo para minha família e para os meus projetos pessoais. Esse foi o primeiro fator de decisão, né, para eu sair do meu emprego. Em segundo lugar, o salário também seria melhor. Na verdade, o salário que eu ganho lá para Vale do Silício é um salário super baixo no critério deles, porque é em dólar, né? Para eles, eu ganho um salário muito pequeno, mas para a gente aqui no Brasil, quando transforma esse dólar para real, é muito bom. Então, hoje eu tenho um salário bem legal.
E um outro ponto positivo também era para trabalhar mais o inglês. Então hoje eu trabalho em inglês o tempo inteiro, né? Todo mundo tem pessoas da América inteira no projeto, né? Então eu trabalho com gente da Colômbia, trabalho com gente da Costa Rica, trabalho com gente do México e trabalho com gente dos Estados Unidos, além de outras pessoas que estão na Europa, né? Então estão na Dinamarca. O projeto meu é patrocinado por uma empresa farmacêutica lá da Dinamarca. Então é um projeto, para vocês verem que é uma coisa super globalizada, assim, até meio séria, assim, né, uma coisa mais pesada, mas é uma coisa que possibilita eu ir direcionando a minha carreira para esse sentido que eu queria, né, de ter mais tempo para a família e para eu direcionar esses meus projetinhos pessoais, né. E outra coisa que eu fazia também super legal, se tiver pergunta pode parar aí, eu estou só falando aqui porque para não ficar parado. Outra coisa que eu fazia que eu também achava que era bem importante, claro que aí varia de pessoa para pessoa, mas quando você está na sua carreira, na empresa, é difícil você ter certeza de quais são os critérios para você ser promovido, para você ter um salário melhor, para você, de repente, virar um coordenador de um time, para você virar um gerente. Então, uma coisa que eu fiz também na minha carreira foi dar palestras, né? Essa aqui em especial foi uma lá em São Paulo, num evento grande da minha área, mas eu dava muitas palestrinhas menores também. Então eu dava palestras internas lá dentro da Samsung, lá em Campinas eu dei palestras na PUCamp, PUC Campinas, né? Esse aqui foi um evento em São Paulo grande, também dei palestras em outros eventinhos em São Paulo também, de jogos ou então de Android, né? Uma coisa diferente, sim, mas que eram coisas que eu ia levando para dentro da minha empresa, para os meus gerentes, para os meus gestores, falar, pô, o Vitor é um cara interessado, o Vitor, ele gosta de disseminar conhecimento, ele gosta de aprender coisas novas, né, então eu acho que esse tipo de coisa também abriu portas para mim, lá dentro, né. A professora Eliane, ela está perguntando quais são os desafios que você enfrenta ainda hoje na sua profissão, Vitor? Legal essa pergunta. Hoje, existem desafios que talvez não sejam nesse tipo que você queria saber, professora, mas assim, existem desafios desse lado mais técnico, assim, né? Então, essa questão de ser um trabalho totalmente remoto, hoje, a minha posição hoje lá é de liderança técnica. O que significa isso? Significa que eu sou o cara responsável tecnicamente por todo o projeto. Então, existe um time de desenvolvimento para Android, existe um time de desenvolvimento para celulares da Apple, existe um time de desenvolvimento da parte de qualidade, né, que é parte de testes. E eu sou responsável por esses 3 times. Então, tudo que esses 3 times fazem, eu tenho que ficar de olho em cima, porque se der algum problema, eu vou ser responsabilizado. Então existe um desafio grande nesse sentido, porque como são pessoas remotas e trabalhando em horários totalmente diferentes, países diferentes, e meio que assim cada um faz o seu próprio horário, é bem desafiador eu saber as coisas que estão acontecendo. É muito fácil eu me perder, então eu preciso ser uma pessoa muito organizada, eu preciso ter rastreadinho certinho o que cada um está fazendo para eu poder prestar atenção, ver se estão sendo feitas as coisas da forma correta. E para eu poder revisar o trabalho que está sendo feito. Se eu bobear aqui, as pessoas começam, não que sejam por maldade, mas as pessoas, cada um faz as coisas do seu jeito, de repente acaba desrespeitando alguma coisa que precisa ser respeitada, e eventualmente isso aí pode dar problema para mim, né? Então é muito desafiador nesse sentido. Às vezes eu tenho que entrar no computador aqui 9 horas da noite para ver alguma coisinha que alguém fez para ver se fez correto. Ou então, às vezes, no sábado, tem que dar uma olhadinha e tal. Esse tipo de coisa é um pouco chatinha, mas é necessário por causa da posição que eu tô mesmo, nesse tipo de trabalho, né? Mas eu falei, assim, desse tipo de desafio. Não sei se era algum outro aspecto que você estava perguntando, professor. Se for, pode complementar aí. Vitor, ela agradeceu, né, que você respondeu sim. Eu fico pensando que talvez o idioma possa parecer também
uma dificuldade grande, mas eu gostaria que você aproveitasse e já fosse se despedindo. Nós já estamos aí com 50 minutos de encontro e deixasse as suas considerações finais e já um grande abraço a você, de toda a equipe da Moraes Salles, por você estar conosco. Obrigado. Então, a intenção foi de apresentar um pouquinho a minha vida e essa carreira, justamente para vocês verem que é uma coisa acessível, né? Na verdade, eu não me considero nenhum tipo de superstar, uma carreira meteórica. Foi uma coisa construída ao longo de 10 anos. E é uma coisa que, assim, eu sou, para falar a verdade, assim, da minha turma de faculdade, eu sou um cara, eu acho que, assim, olhando para a carreira, mediano. Tem caras que eles saíram da faculdade, muitos amigos meus, e foram direto lá para os Estados Unidos, largaram tudo aqui no Brasil, e hoje são gerentes no Facebook, o outro trabalha lá para financeiras imensas lá em Wall Street, em Nova York. Eu optei por ficar aqui no Brasil, né? Para mim é muito importante estar aqui perto da minha família, perto da minha esposa, então eu optei por ficar aqui, consegui construir uma carreira legal, né? Colocar que essa questão, né? As pessoas às vezes falam computação e enxergam um cara mais ou menos assim, né? Um hacker, tem que ficar vendo 0 e 1, 0 e 1 o tempo inteiro. Não tem nada a ver. Outros enxergam que é só esse tipo de pessoa que vai para essa carreira de computação, é aquele nerdão bravo, assim. Não. Na verdade, esse é o tipo de pessoa que vai para computação. É uma carreira que talvez tenha sido já mais limitada no começo, mas hoje em dia é super acessível para todo mundo que quer ir, né? E eu diria que é uma carreira assim muito boa para essa questão assim de salário mesmo, né? Você conseguir construir uma vida legal, ter um patrimônio, e é uma carreira assim que pode ser divertida. Se você consegue gostar disso que você faz, é uma carreira muito bacana, bem recompensadora. Diria que as coisas mais necessárias para essa carreira, você tem que saber um pouquinho dessa questão de lógica, porque os computadores funcionam dessa forma, então não tem como fugir. Não vou nem falar que é matemática, porque é mentira, assim, é muito pouca matemática que eu uso no dia a dia, mas lógica, o raciocínio lógico é muito importante. Você tem que ser uma pessoa organizada, você tem que ser uma pessoa caprichosa, você tem que ser uma pessoa curiosa, querer aprender coisas novas, querer melhorar o jeito que você sabe fazer as coisas. A questão do inglês é importante, não ter o que fazer. E você gostar do que faz. Você gostar de ficar na frente do computador, você tem que gostar, porque é uma coisa que vai ser para a vida inteira, né? Não tem jeito. E acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer a oportunidade, agradecer por todo mundo que está aí assistindo. O nosso joguinho ele vai sair mais para o fim do ano. É o Petness. A gente está criando conta no Instagram, está criando conta nas redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar lá, vai ser legal. E que mais? Faltou falar também que eu sou filho da professora Maria Cecília. Não sei se deu para perceber aí na conversa, mas é isso aí. Faltou alguma coisinha? Eu vou compartilhar, para me organizar aqui para fazer essa palestra, eu fiz um mapa mental, eu vou compartilhar com vocês também. De repente vocês podem usar de inspiração aí para vocês poderem se planejar também para o futuro. E acho que é isso que eu tinha. Tem mais alguma pergunta? Obrigada. Revelou que é o meu filhote. Muito bom. Ele está aqui na minha frente, na verdade, e eu às vezes esqueci o microfone aberto e acabou atrapalhando, acho. Mas eu fiquei babando aqui e amei estar com vocês todos aqui. Os alunos entraram e eu espero que tenha sido inspirador para todos nós, né? Um grande beijo, um grande abraço. Professores, palavra de vocês aí. Eu mandei um link aí. Esse link é o link que tem o mapa mental que eu criei para apresentar essa apresentação aí, para essa nossa conversa. É bem simples, mas eu acho que vocês
devem conhecer mais ou menos essa técnica dos mapas mentais, é bem legal. Você consegue organizar o raciocínio. Sempre que eu vou fazer uma apresentação, a primeira coisa que eu faço é um mapa mental, e depois do mapa mental eu vou para os slides do PowerPoint. Aqui no caso eu nem precisei do PowerPoint, né? Só criei umas tabs no navegador e fui apresentando as tabs. Muito obrigada, viu, Vitor? Foi muito bom estar com você aí. Espero que tenha inspirado aí nossos alunos. Muito legal mesmo, é impressionante aí. Tão novinho e uma bagagem grande aí pela frente. Parabéns, viu? É para deixar Obrigado. a mãe orgulhosa mesmo. Obrigado, professora Eliane. A ideia era mostrar que é um caminho bacana aí para as pessoas que gostam da área, né? Um caminho bem legal de se seguir. Eu espero que os alunos enxerguem essa possibilidade de carreira aí como uma coisa palpável, né, para o futuro. Inclusive, deixa eu só acrescentar rapidinho, nesses últimos anos que eu trabalhei na Samsung também, eu tive muitos colegas que vieram do Instituto Federal. Aqui em Bragança, se não me engano, o Instituto Federal de Bragança, ele tem cursos nessa área também. Eu não tenho certeza, os meus amigos, eles não vieram daqui de Bragança, eles vieram do Instituto Federal, acho que de São João da Boa Vista. Não, mentira, era de Campinas mesmo. Mas aqui em Bragança eu sei que também tem esse curso, e é um curso muito bom e muito bem visto nas empresas, tá? Então, por exemplo, a Samsung, que eu trabalhei por 10 anos, ela contrata gente que vem do Instituto Federal, né? São profissionais que ela enxerga com muito bons olhos. Então, é uma oportunidade muito legal. Então é isso, obrigado, viu, gente? Qualquer coisa, se vocês quiserem, tiver mais alguma pergunta, podem mandar depois para a professora Cecília, que ela repassa para mim, tá bom? Obrigado, pessoal.